Olá, professores, boa noite. É Boa um prazer noite. estar aqui novamente com vocês, não é, Aline? Verdade, mais uma noite pedagógica, não é? Com os desafios do dia a dia. Verdade. Agradecemos desde já a presença de todas vocês aqui, para conversarmos um pouquinho sobre números decimais. Hoje a professora Aline vai poder explicar um pouquinho, tirar as nossas dúvidas e aprimorar em nosso conhecimento para a aplicação na sala de aula. Então, agora a professora Aline vai aí, maravilhosa, fazer as explicações, né, Aline? E espero que vocês gostem e façam perguntas para que possamos tirar as dúvidas de vocês. Aline, pode começar, vou ficar aqui atenta, qualquer coisa eu te chamo, tá bom? Se tiver Tá alguma ok, pergunta. Maria. Muito obrigada, viu, Maria? Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite pedagógica, a nossa última de matemática do semestre. Na próxima semana, dia 27, nós teremos a noite pedagógica com a língua portuguesa com Maria, e a gente finaliza esse ciclo do primeiro semestre. Tá bom? Então, assim, a gente aguarda vocês na próxima semana também, na próxima terça, para a gente finalizar o ciclo do primeiro semestre. Lembrando que as aulas estão gravadas lá no YouTube. Vamos começar. Eu sou a Aline Ávila, com matemática, do quarto e quinto ano, formadora, e a Maria São Pedro é a formadora de língua portuguesa, também dos quartos e quintos anos. Hoje nós vamos trabalhar os descritores D21 e o D22, que fala sobre identificar diferentes representações de um mesmo número racional e identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. É uma certa continuidade, um pouco diferente da formação passada, que foi sobre fração. A segunda parte sobre fração vai vir depois, e hoje a gente já entra um pouquinho com a introdução aos números decimais. Os números decimais estão aí, e como é que vai dar a nossa formação de hoje? A gente vai conceitualizar e ver a utilização dos números decimais no nosso dia a dia. A gente vai fazer as relações dos números decimais com as frações decimais. Vamos fazer a representação de como se lê, como se escreve os números decimais. Vamos comparar os números decimais para ver quando é que a gente identifica quem é maior, quem é menor. Vamos fazer essa transformação também dos números decimais em frações decimais e as frações decimais em números decimais, e vamos trabalhar números decimais na reta numérica, além de, no finalzinho, ter umas atividades extras para a gente fazer com nossos alunos, trabalhando a ludicidade com os números decimais também. Então, para começar, o que são números decimais? Os números decimais são uma forma de representar valores numéricos que incluem uma parte fracionária. Os números decimais, ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária, que são os pedaços. Então, é uma outra forma de representar a fração. Então, a gente representa a fração também através de números decimais. Então, a gente fala sobre o inteiro e sobre partes na fração, e nos números decimais a gente também vai falar sobre inteiro e sobre uma parte fracionária, sobre os pedaços, sobre as partes daquele inteiro. Os números racionais, eles podem ser representados de três formas diferentes. De forma fracionária, que foi aquela que a gente viu na formação passada, que quando a gente fala sobre 3/4, 1/2, 5/8, então essa é a representação fracionária dos números racionais. Temos a representação decimal dos números racionais, no caso aí, o 0,75 ou 75 centésimos, e também podemos trabalhar os números racionais de forma percentual. Percentual, no caso, 75%. Nesse caso, hoje, a gente não vai trabalhar a forma percentual nem a forma fracionária. Vamos trabalhar o número decimal e um pouquinho relacionado à forma fracionária. Com relação à forma percentual, a gente pode vir a trabalhar em uma outra formação. Então, quando é que a gente utiliza os números decimais no dia a dia, na nossa prática? Ele está muito mais presente, às vezes, do que a gente imagina. Então, para o nosso aluno, o que é que a gente vai passar para o nosso aluno de utilização do número decimal no nosso dia a dia? O mais comum para eles, que eles lidam ali diariamente, é através do dinheiro. Quando eu digo que a professora pagou
R$ 75,90 pelos livros que comprou, eu estou dizendo o quê? Que ela pagou R$ 75,00 inteiros e 90 centavos pelos livros que ela pagou. Também trabalhamos com os números decimais através das medidas de comprimento, quando a gente vai falar de altura, de largura, de tamanho, de alguma coisa. Então, nesse exemplo, Laís mede 1,23 metros. Seu irmão é 0,20 metros mais baixo do que ela, ou 20 centímetros mais baixo do que ela. Então, a gente está aí trabalhando também com os números decimais. Na medida de massa, a gente trabalha as frações. Normalmente, a gente fala 1,5 kg, 2,7 kg. Quando a gente fala medir meio quilo, a gente está falando também sobre os números decimais. No caso aí, a balança está pesando a maçã, medindo a massa da maçã, como a gente fala. O peso da maçã, ou a massa da maçã, é 0,176 quilogramas, ou 176 gramas. Então, esse aí é o peso da maçã. É a medida de massa sendo trabalhada também com os números decimais. Na medida de volume, a mesma coisa. Precisamos beber 2,5 litros de água diariamente. O 2,5, 2 litros inteiros, mais meio litro. Então, a gente está trabalhando também aí com os números decimais. Uma nota numa prova. Quando a gente passa para o aluno que ele tirou 8,5, quando ele tirou 9,3, tirou 7,4, então aí é a nota da prova do nosso aluno. Tirei 8,4 na prova de matemática, mas precisava de mais 0,6, ou 6 décimos. Na avaliação de desempenho, nos esportes é muito comum a gente falar também em números decimais. Quando a gente vai dar as notas num esporte, numa atividade, numa competição, a gente também trabalha com os números decimais. Laura fez uma linda apresentação e recebeu nota 9,7 dos jurados. Nós estamos aí trabalhando também, nós estamos falando em números decimais. E qual a relação dos números decimais com a fração? O número decimal é uma outra forma de representar a fração. De que forma? A fração a gente representa 1/2. O que seria 1/2? É 1 dividido por 2, ou seja, é uma parte dividida em 2 e eu pego um pedaço. Eu falo 1/2 ou metade, que é, no caso, para representar, se eu botar na calculadora 1 dividido por 2, vai dar 0,5. A outra fração, 2/5. Por que 2/5 é 0,4? É igual a 0,4. Porque se eu dividir 2 por 5, vai dar 0,4. Eu estou falando de um pedaço dividido em 5, de um inteiro dividido em 5, e pego duas partes dela. Então, eu peguei 0,4 daquele todo. Uma outra forma também, no caso dos 18/5. Nesse caso aí, esse tipo de fração, onde o numerador já é maior do que o denominador, eu já posso trabalhar com inteiros, porque eu vou dividir 18 por 5 e vai dar quanto? 3,6. Ou seja, são 3 inteiros e 6, que são os décimos, são o pedaço. Certo? Uma outra forma também, o 21 quartos, que vai ser 21 dividido por 4, que vai dar 5,25. Então, quando eu faço a relação da fração com o número decimal, é que eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo aquela fração e transformando ela agora em número decimal. É o mesmo valor, só que é uma outra forma de a gente falar os números fracionários, os números racionais. Então, 18/5 é igual a 3,6, porque 18 dividido por 5 dá 3,6. Ok? Quando a gente trabalha com fração ou com os números decimais, tem que trabalhar com o nosso aluno e precisa ficar muito claro para ele também, é a questão do meio. Esse 1/2 é 1/2, que é o meio. Para a representação fracionária, ele vai ser 0,5. No caso da representação fracionária decimal,
Quando a gente está dividindo em 10 pedaços, ele vai corresponder, no caso, a 0,5. Aqui, por exemplo, eu tenho uma régua que a gente trabalha diariamente com os nossos alunos. Ela começa do 0 e normalmente vai até o 30, o 15. Mas como é que eu vou mostrar para o nosso aluno essa representação do meio na régua? Por exemplo, a gente sempre, só um alerta, a gente quando for trabalhar régua com o nosso aluno, a gente precisa sempre deixar claro que a gente começa a colocar o objeto para medir o tamanho do 0, porque eles costumam começar do 1. Mas por quê? Mas precisa contar que do 0 até 1 também é uma parte daquele todo que ele vai contar. Então, ele precisa contar sempre iniciando do 0. Aqui, se eu pego do 0 a 1, ou seja, eu vou ter um inteiro, e agora eu vou dividir em 10 pequenas partes, em décimos. Eu sempre posso ir dividindo. Por exemplo, se eu quisesse dividir em 100 partes, cada pedacinho desse aqui, deixa eu pegar aqui, cada pedacinho desse aqui, ó, vão ter mais 10 pequenas partes. Então, quando eu vou mostrar para o aluno numa régua, eu vou dividir do 0 até 1, eu vou mostrar para ele que tem 10 pedaços. A metade de 10. A metade de 10 é 5. Então, como é que eu vou mostrar para ele que do inteiro, de 0 até 1, essa representação vai ser o quê? 0,5. Ou seja, eu não tenho nenhum inteiro, porque eu só tinha um pedaço e dividia ao meio. Ou seja, agora eu tenho a metade. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum inteiro, eu só tenho a metade. Então, a representação aqui nessa reta é 0,5, ou seja, a metade. Quando nessa reta agora está entre 1 e o 2, eu preciso marcar o meio entre 1 e o 2. Como é que eu vou representar esse número? Eu vou dividir também esse todo em 10 pequenas partes e vou pegar a metade, onde está o 5. Mas agora não vai ser mais o 0,5, porque o 0,5 eu não tinha nenhum inteiro. Mas de 1 até 2 agora, o número vai ser maior do que 1 e menor do que 2. Então, agora eu tenho 1,5 ou 1,5, porque está sendo representado entre 1 e o 2. E como a gente vai ler e escrever esses números decimais? Primeiro, a gente precisa ter uma noção do que é fração decimal. O nosso aluno não precisa necessariamente entender que são frações, que os denominadores são potência de 10. Mas a gente, enquanto professor, a gente precisa saber disso para poder trabalhar a fração decimal com ele, quando os denominadores são potência de 10. Por exemplo, quando eu falo 3 décimos, eu estou falando de 10 na potência 1. Quando eu falo 16 centésimos, eu estou falando de 10 na potência 2. Quando eu falo de 39 milésimos, seria o quê? O 10 na potência 3. Ou seja, fração decimal é quando o denominador ele é uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Então, meu aluno não precisa saber da potência, saber que 1000 é 10 na potência 3, mas a gente, enquanto professor, a gente precisa saber para mostrar para ele quais são as frações decimais. E o numeral decimal? Ele indica um número que não é inteiro. Por exemplo, quando eu tenho apenas o número 3, esse número 3 é um número inteiro. Pronto, são 3 inteiros. Mas quando eu já escrevo 3, é um número decimal, porque eu tenho o quê? 3 inteiros mais 4 pedaços. 53,05 também é um decimal. E 0,722 também é um decimal, porque eu tenho a parte inteira e a parte fracionária, a parte decimal. E como é que a gente vai ler? Como é que a gente vai ler para o nosso aluno esses números? Que a gente precisa ler corretamente para eles. Não sempre fica falando 3,4. É uma forma informal de falar os números, mas tem a forma correta de se falar os decimais. Como é 3, simplesmente 3, que são os 3 inteiros, ele precisa entender que quando está um número sem a vírgula, é um número inteiro. 3,4, na verdade, são 3 inteiros e 4 décimos. Quando eu falo 53,05, eu estou falando em quê? Eu estou falando de 53 inteiros, que é a parte que está aqui na frente da vírgula, e 5 centésimos.
Porque se eu falar para ele que são 5 décimos, no caso, esse 5 não estaria no quadro valor do lugar, ele não estaria na parte dos centésimos, ele teria que estar na parte dos décimos. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho à frente. E o 0,722 seria 722 milésimos. Então, é uma forma de a gente falar com o nosso aluno, a gente precisa falar com o nosso aluno, denominando como é que se fala os números decimais, não sempre colocando 53,05. É uma forma que a gente facilita para eles, mas eles também precisam saber como é que lê corretamente. E essa leitura, a gente vai sempre falar sobre a última casa decimal dele, no caso aqui, o 4, que são os décimos, o 5, que é o milésimo, e o 2, ou que é o centésimo, e o 2 aqui, que se corresponde à casa dos milésimos. E atenção, toda fração decimal, não é qualquer fração, toda decimal, aquela na potência 10, ela pode ser representada na forma de número decimal. E todo número decimal também pode ser escrito na forma de fração, E como é que a gente vai fazer para comparar esses números decimais? Para a gente, se eu tenho uma sequência de números decimais, como é que eu vou fazer para saber quem é maior e quem é menor, para colocar numa ordem crescente, numa ordem decrescente, saber quem é mais alto, mais baixo, quem pesa mais, nessas situações. Como é que eu vou fazer essa comparação dos números decimais? Como é que eu vou mostrar para o meu aluno? Meu aluno precisa primeiro entender qual é o papel da vírgula no número decimal. A vírgula ela é primordial para que um número inteiro ele vire um número decimal, porque ele vai separar, no caso, a parte inteira da parte decimal daquele número. Ou seja, se eu tenho um número 0,26 ou 26 centésimos, eu tenho a parte inteira, que na verdade no caso é 0, e eu tenho a parte decimal, 26. Então, a vírgula, todo número decimal, ele vai vir acompanhado de uma vírgula, que é para separar exatamente a parte inteira da parte decimal. 2,79 são a parte inteira, é o 2, e a parte decimal é o 79. 351 milésimos. A parte inteira, 420, e o 351 milésimos, a parte decimal. E no quadro valor de lugar, como é que a gente ensina para o nosso aluno, depois que ele aprendeu a separar a parte inteira da parte decimal de um número decimal, a gente vai mostrar para ele como é que ele vai preencher um quadro valor de lugar para ele entender quanto vale cada número presente ali naquele algarismo. Por exemplo, o 0,26, eu tenho o quê? O 0 a parte inteira e a parte decimal 26. Nesse caso aqui, nas unidades, eu sempre vou preencher da unidade em direção à centena. E na parte decimal, eu vou preencher dos décimos em direção aos milésimos. Vamos lá. O 0 é a parte inteira e a parte decimal, como é que eu vou preencher? Eu vou colocar 2 décimos e 6 centésimos. No caso, eu vou ler como 26 centésimos, porque o último número do meu número decimal ficou na casa dos centésimos. Aline, Oi. Teve um probleminha aí na transmissão. Parou? Não, acho que foi a professora Purinha, sem querer, ela mexeu em alguma tecla. Coloca aí para compartilhar novamente. Tá, ok, só um minutinho. Foi só a partir de agora, Maria? Foi agora. Desculpa. Foi agora, exatamente agora. Tudo bem, tá tranquilo, Purinha, tá tranquilo. Vamos lá, vamos voltar. Meu telefone está descarregando, vou colocar para carregar. Pronto. Voltou. Voltou, Maria? Voltou, tá ok agora. Pronto, obrigada. Então, aqui, número 2,79, ou 2,79 centésimos. Eu vou colocar primeiro as unidades, os dois, e eu vou colocar os décimos e depois os centésimos. Isso é importante para o meu aluno entender que quanto mais eu vou colocando, eu vou sempre olhando a última casa decimal que ele vai estar, certo? Porque os zeros à direita, ele não vai ter valor, no caso do número decimal, certo? Aline, isso gera muita dúvida, né, Aline? Quando a gente coloca ali, por exemplo, 0,26,
Se você olhar, primeiro vai falar 0,26 de décimo, e não é, por isso que precisa olhar o valor posicional da unidade para poder a gente construir essa fala e mostrar para ele, porque quando se tem ali 3 números, não vai ser centena, vai ser milésimo. Vai ser milésimo, justamente, não vai ser, mas não vou trabalhar mais décimos, não será, no caso, 79 décimos, vai ser 79 centésimos. E para ele também entender, Maria, que quando eu coloco, deixa eu colocar só mais um aqui, quando eu coloco o próximo, 1,543 milésimos, no caso, se eu for olhar apenas a parte decimal, o 543 vai ser menor do que o 96, porque milésimos é menor do que centésimos. Nesse caso aqui, o 500, eu vou primeiro olhar pelos décimos. 9 é maior do que 5. Então, meu aluno também precisa entender isso para ele poder comparar esses decimais, porque ele não vai olhar o 543 como um todo. Ele vai olhar começando dos décimos. E é importante que a gente preencha esses quadros com os alunos na sala, mostrando quando é que vale, que aqui o 4 vai valer 400, o 2 vai valer o 20, o 0 vai valer o 0, e os décimos vai valer 3 décimos, 5 centésimos é menos do que 3 décimos, e 1 milésimo é menos ainda do que os centésimos, porque às vezes é difícil para o aluno entender o valor do número decimal também. Assim como já tem a dificuldade de ele identificar o valor de um número inteiro. Quando a gente acrescenta um número decimal, ele também tem essa dificuldade. Mas quando a gente coloca, expõe para ele o quadro valor de lugar, esse valor posicional do número no quadro valor de lugar, já facilita o entendimento do nosso aluno para identificar qual o valor de cada número. Para quando ele for fazer uma atividade, por exemplo, como essa, ele vai conseguir fazer com uma certa facilidade até, porque a gente dá as estratégias para o nosso aluno responder às atividades e ele vai compreender também, porque quando a gente mostra para ele como é que faz, como a gente trabalha a conticidade com o nosso aluno, quando ele for para a avaliação, ou na sala de aula, ou uma avaliação externa, ou avaliação interna, ele já vai saber as estratégias que ele tem que usar para resolver aquela questão. E é isso que a gente precisa chegar quais são as estratégias. Ele precisa saber o conhecimento, para depois, quando chegar na resolução das questões, ele saber qual a melhor estratégia utilizar para poder responder aquelas questões. Por exemplo, tem os números, compare os números. 20 e 3 centésimos, 21 e 5 centésimos, 21 e 12 centésimos, e 20 e 15 centésimos. De repente, o meu aluno pode olhar para esse número e achar que 3 pode, ou achar, no caso, 3 pode ser maior do que 12, porque aqui começa com 1. Então, a gente precisa mostrar para ele as estratégias para ele conseguir compreender quem é maior e quem é menor. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pedir para o nosso aluno comparar a parte inteira. Então, o primeiro passo que ele vai olhar vai ser a parte inteira dos números, no caso, 20 e 21. E ele vai, então, separar quem é menor e quem é maior. Para ele, isso aí já fica muito mais fácil na hora da separação. No caso, para colocar em ordem crescente. Então, ele já vai saber que 20 é menor do que 21, então os números que começam com o inteiro 20 já vai ficar na frente. Então, ele já pode descartar aqui alguns itens, 2 itens nesse caso. Depois, eles vão comparar as casas decimais. Dos 20, quem é maior, 0,3 ou 15? Ele vai comparar. Ou quem é do 21, quem é maior, 0,5 ou 12, ele vai comparar, ele vai ver que 0,3 é menor do que 15 e vai organizar a ordem crescente dos números. E aí, sim, ele vai saber responder a questão corretamente, colocando esses números em ordem crescente. Ou seja, é a estratégia que eu vou passar para o meu aluno para ele utilizar. Depois que eu já trabalhei, que ele já entendeu como é que funciona, que ele já entendeu as propriedades, que ele já entendeu o valor de cada número em cada posição, eu vou começar a trabalhar as questões e passando as estratégias para ele, perguntando sempre primeiro e depois orientando para que ele consiga resolver as questões. Aline. Oi, Maria. Só para fazer um elo com essa atividade que você mostrou, quando a Aline coloca ali centésimo, né, milésimo, o décimo,
é aquela separação entre um ponto e outro, de um centésimo, né? Ela vai dividir aquele centésimo em 10 partes também, que vai formar o milésimo, só para poder a gente fazer a associação lá com aquele slide da régua que a Aline falou que ia mostrar depois. Então, quando ela tem o inteiro, ela vai do ponto 0 até o 1. Dentro desse inteiro, ela tem 10 décimos. E dentro de cada décimo, ela vai separando. Então, atividades como essa, de mostrar à criança para que ela desenhe, para que ela faça esse recorte, essa separação, vai dar entendimento para ela fazer essa atividade, né, da ordem ali crescente do número, do item. Exatamente, Maria, muito obrigada. É exatamente isso. Ele precisa entender que quando eu pego um pedaço inteiro e eu divido em 10 partes, eu estou trabalhando com os décimos, ou seja, eles são partes maiores. Quando vai pegar cada décimo daquele e eu divido em mais 10 partes, ou seja, e eu vou dividir cada um em 10, agora eu vou ter 100 pequenas partes. Ou seja, o centésimo ali vai ser menor do que o décimo. E vai ser assim que ele vai perceber que o milésimo é menor do que o décimo, porque para ele 1000 é maior do que 100. Como é que eu posso dizer que o milésimo vai ser menor do que o décimo? Porque quando eu coloco na reta e eu vou dividindo com ele, mostrando para ele que se eu dividir por 10 é uma coisa, eu vou ter um pedaço maior. Mas se eu pegar aquilo ali e dividir por 100, já vou ter pedacinhos menores. E por 1000, menor ainda. Por isso que o milésimo vale menos do que o décimo. Uma outra questão que a gente pode passar para o nosso aluno é comparar as alturas. Houve uma pesquisa entre um grupo de amigos para descobrir quem era o mais alto. Após cada um obter a sua medida, descobriu-se que. Isso aí, com certeza, a gente trabalha na sala de aula, comparando a altura deles. Foi uma sugestão de atividades que a gente já deu informações anteriores, quando a gente falou sobre medidas de comprimento, para colocar lá no quadro, para comparar a altura, quem é mais alto do que determinado ponto, quem é mais baixo do que determinado ponto. Então, quando ele vier para cá, para essa atividade, ele já vai ter noção de como é que funciona. Então, ele já vai ter trabalhado, vivenciado na prática, e depois, quando ele for para a atividade, ele já vai usar as estratégias que ele utilizou lá na prática para resolver essa atividade. Eduarda tem 1,69 metros de altura. Alan tem 1,705 metros de altura. Felipe, 1,615. E Nori, 1,75 metros. Quem é o mais alto desse grupo? Então, como é que eu ensino o meu aluno a fazer essa comparação? Primeiro, eu vou comparar a parte inteira. Só que, nesse caso, todas as partes inteiras são iguais. Então, qual é a estratégia que eu vou mostrar para o meu aluno quando acontecer uma situação dessa? Se eu tenho todos eles que têm mais de 1 metro, nossos alunos vão ter mais de 1 metro. Então, como é que eu vou comparar quem é mais alto ou quem é mais baixo? Eu vou precisar usar a parte decimal de todos esses números. Só que aqui tem um porém. Eu tenho 69, só que eu tenho o quê? 69 centésimos. Então, quando eu já denomino, coloco o nome 69 centésimos, ele já vai ficar ligado, porque quando eu falo 705 milésimos, 615 milésimos e 75 centésimos, como é que eu vou dizer para o meu aluno que 615 é menor do que 75? Eu vou mostrar para ele, na hora de comparar as partes decimais. Ele tem duas opções. Ele pode colocar o 0 aqui atrás, para poder todos eles ficarem com a mesma quantidade de casas decimais, porque o 0, a direita, nesse caso, não vai ter valor. Eu posso mostrar para ele, é só colocar o 0 aqui, aí você vai comparar. 690, 705, 615 e 750. Agora, ele vai ficar mais fácil para ele entender quem é mais alto do que quem é ou mais baixo, porque eu não posso dizer que 615... ele não vai compreender. Se eu disser que 615 vai ser menor, no caso, do que 75, porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com casas decimais. Então, quando eu coloco o 0 aqui no final, o meu aluno agora já vai ter uma compreensão melhor, um entendimento melhor de quem é que vai ser mais alto, porque eu vou comparar todos eles com a mesma quantidade de casas decimais. Ou eu posso vir aqui e colocar todas essas alturas no quadro posicional, no quadro valor do lugar. Por exemplo, eu vou preenchendo da unidade, dezena ou décimo, centésimo e milésimo. E o que é que eu vou comparar? A unidade. Todas elas têm o mesmo valor.
Então, já que todas elas é do mesmo jeito que a gente compara lá no nosso quadro valor de lugar com números inteiros. Depois eu vou para os décimos. Quando eu vou para os décimos, eu vejo que tem o 6 e 7. 7 é maior. Então, agora eu vou comparar os centésimos. Quando eu vou comparar os centésimos, agora eu vejo que eu tenho 0 e 5. Então, eu não preciso mais nem comparar os milésimos. No caso, eu poderia também colocar o 0 aqui, mas eu não preciso. No caso, ele vai perceber agora que 5 é maior do que 0, e ele vai me dizer o quê? Que quem tem 1,75 m de altura, ou 1,75 metros, é que será o mais alto. Aí ele vai vir e vai conseguir responder a questão corretamente. Ele vai dizer que Nori é a criança mais alta. Aline, e essa questão que a Aline colocou aí, você pode voltar, Aline? Sim, claro. Porque, os alunos tendem a pensar, quando vai avaliar ali as casas decimais, que 705 vai ser o maior. E a gente precisa mostrar para ele que quanto mais casas decimais tiver, né, esse número vai se tornando ali menor. Ele tem que entender essa proporção também, para que ele possa resolver essas dicas de como resolver isso, como a Aline colocou o 0, vai fazendo com que o aluno vá percebendo outras nuances ali de como o item pode ser trabalhado. Era isso, Aline. Exatamente. Obrigada, Marisa, justamente, porque do mesmo jeito que 615 não é maior do que 75, 705 também não vai ser maior, porque a gente precisa comparar de acordo com cada casa decimal daquele número. E como é que eu faço a transformação de números decimais em fração decimal e fração decimal em número decimal? São questões que possam vir a cair numa prova, numa avaliação interna, numa avaliação externa, com os nossos alunos, e se a gente explicar para eles de uma forma simples, eles vão conseguir entender e vão conseguir fazer sem maiores problemas, porque ele vai usar as estratégias que a gente está passando para ele, de acordo com, como eu falei, de acordo com as vivências que a gente já teve anteriormente em sala de aula. Por exemplo, o número 0,43 ou 43 centésimos corresponde à fração. Então, como é que eu vou ensinar meu aluno a transformar o número decimal em uma fração decimal? Primeiro, eu vou mostrar para ele que os números existentes vão para o numerador. No caso, 0,43, o 43, poderia botar o 0 também sem problema nenhum, se caso fosse 1,43, eu ia botar o 143, mas como o 0 na frente do número não tem valor, o 43 vai para o numerador. Depois, eu vou chamar a atenção do meu aluno para a quantidade de casas decimais existentes naquele número decimal. Então, aqui, olha, eu tenho 2 casas decimais. Então, como eu tenho 2 casas decimais, como eu vou transformar numa fração decimal, como é que eu vou fazer? O meu número vai ter também 2 zeros. Então, vai ser 100. Eu vou colocar 43 centésimos. Ou seja, eu coloco o número no numerador, e no denominador eu vou contar as casas decimais, e eu vou colocar 1 e a quantidade de 0. No caso, meu aluno vai me dizer que é 43 centésimos. Por quê? Porque ele já sabe que o número presente ali, ele vai para o numerador, e contando as casas decimais, ele vai colocar lá a quantidade de zeros no denominador. Do mesmo jeito aqui, a professora quer que coloque o número 0,2 no quadro negro. A professora colocou o número 0,2 no quadro negro. Esse número em fração, ou seja, eu vou ter que transformar o número decimal novamente em uma fração. Vou usar a mesma estratégia. Por exemplo, o número existente, o 2, ele vai para o numerador, e depois eu vou chamar a atenção para a quantidade de casas decimais, a quantidade de números depois da vírgula. No caso aqui, uma casa decimal, e eu vou colocar lá. Então, vai ser 2 décimos. E meu aluno vai lá me responder a questão corretamente, porque ele conseguiu compreender como é que funciona essa questão. E se for o contrário, Aline? Se for o contrário, se eu tiver que transformar uma fração decimal em um número decimal, a professora do 5º ano, corrigindo as avaliações da classe,
viu que Pedro acertou 20 centésimos das questões. De que outra forma a professora poderia representar essa fração? Então, se eu preciso pegar a fração decimal e transformar em número decimal, como é que eu vou mostrar para o meu aluno para fazer isso? Chame a atenção para a quantidade de zeros agora, o inverso. Eu vou chamar primeiro a atenção para a quantidade de zeros existente no denominador. No caso, eu tenho 2 zeros. Ou seja, o meu número decimal, ele vai precisar ter 2 casas decimais. No caso, era o 20, certo? Se eu tirar, no caso, era o 20 inteiro, que eu vou usar o 20 para o número, e agora eu vou ter que colocar 2 casas decimais, ou seja, a vírgula. A vírgula, ela vai ter que pular uma casa decimal. Ops, rápido demais. 2 casas decimais. Então, agora o meu número tem 2 casas decimais. Meu aluno agora já sabe que 20 centésimos é o mesmo que 0,20. Ou seja, esse número aqui corresponde a 20 centésimos, que é a leitura dessa fração. Então, se ele já sabe a leitura da fração, quando ele chegar aqui nas questões, ele não precisa nem fazer isso aqui. Ele pode ler simplesmente. Por exemplo, aqui ele vai ler o quê? 2 centésimos. Aqui ele vai ler 10 centésimos, 20 centésimos, ou 2 inteiros e 10 centésimos. Então, se ele já fizer a leitura da fração corretamente, ele já pode vir aqui também e responder a atividade corretamente, sem nem precisar. Pode ser também que, em alguns casos, a questão venha sem o zero à direita, que é o 0,2, como ele não tem valor, fica o mesmo valor. Nesse caso, tem. Então, o meu aluno vai conseguir responder. Então, a gente precisa também chamar a atenção desse zero aqui, com a necessidade de colocar ou retirar, porque se a gente prestar, vir para outra questão, no caso, Maria comeu 3 décimos de uma barra de chocolate. A quantidade de chocolate que Maria comeu na forma decimal é, se ele sabe ler, 3 décimos, mas se ele vir para cá, ele não vai acertar. Por quê? Porque o 3 décimos está aqui, ó. No caso, a representação dessa fração ele está de uma forma diferente, porque ele vai tentar vir aqui e achar que aqui são 3 décimos, e não são 3 décimos. Nesse caso, a leitura são o quê? 3 centésimos. Ele pode já vir direto, não, 3 décimos, então eu vou vir para essa questão, mas aí ele não está entendendo como é que faz a leitura do número decimal. Aqui são 3 centésimos. Então, como é que eu vou ensinar para o meu aluno também? Chama atenção para a quantidade de zeros existentes no denominador, no caso, um zero. Então, eu vou ter apenas uma casa decimal. 3, e ele vai vir para frente. Vai ficar agora 0,3. Só que o 0,3 eu também não tenho nas minhas respostas. Só que eu já disse, a gente já falou para o aluno, a gente já conversou, que o zero à direita não tem valor. Então, se eu tirar o zero aqui dessa questão da letra C, então vai dar a minha resposta. Ou colocar que ele vai entender que é 0,30. Então, meu aluno, ele precisa saber dessa transformação, saber o valor do zero, quando do mesmo jeito que o zero à esquerda do número inteiro não tem nenhum valor, o zero à direita do número decimal, então, também não tem valor. Então, eu posso colocar, eu posso tirar, e ele vai vir também com a mesma correspondência. E na reta numérica, como Maria falou lá atrás, como é que eu vou identificar o número decimal na reta numérica? Primeiro, na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal. Para trabalhar reta numérica com o meu aluno, essa reta numérica aqui, ela não foi dividida em 10 pequenas partes. Então, meu aluno, como assim? Como é que ele vai conseguir identificar que ponto é esse? Ele não foi dividido. Mas eu posso mostrar para o meu aluno que ela foi dividida em 2 partes. E eu estou pegando a primeira parte apenas. Então, se eu estou pegando, foi dividido em 2 partes, eu fui dividido em 2 meios, em 2 metades. Então, aqui meu aluno já vai precisar entender que quando é dividido apenas em 2 partes, eu pego a parte do meio, eu vou trabalhar com o meio, aquele 0,5. E como é que meu aluno vai responder essa questão? Chame a atenção para o número inteiro
à frente do ponto a ser identificado. Então, quando meu aluno vem aqui, tenho esse ponto aqui, eu vou chamar atenção para o número inteiro à frente. Então, eu vou pedir para ele sempre prestar atenção nesse número. Se ele está entre 4 e 5, o número inteiro desse meu número decimal vai ser quanto? 4. Então, ele nem precisa continuar mais. Ele já poderia vir aqui e marcar o 4,5. Mas se tiver outras opções, alunos, como é que o meu aluno vai saber? Ele não foi dividido em duas partes? Se ele foi dividido em duas partes, eu vou pegar uma parte, eu vou pegar o meio. Lembra do meio da reta numérica? Lá da metade, então, vai ser o quê? O 0,5. Junto com 4, dá 4,5. Então, ele será o número que vai vir antes da vírgula, que é o número inteiro, e depois você vai mostrar que ponto está entre os dois números. No caso, o 4,5. E nessa outra questão, o número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é... Pronto, essa reta aqui já foi dividida em 10 partes. Então, eu já tenho, olha, já foi dividida em mais partes. Se eu contar aqui, vai ter 10 partes. Então, vai ser baseado nisso aí que eu vou responder a minha questão. Primeiro, eu vou também, de novo, chamar atenção para o número inteiro à frente do ponto a ser identificado. Ele será o número antes da vírgula. Então, o meu número inteiro é o 2, que é o antes do número a ser identificado. Então, vai ser o número entre 2 e 3. Então, ele já vai descartar a questão A e a questão B. Então, ele vai ficar entre 2,3 ou 2,03, ou 2,3 décimos, ou 2 inteiros e 3 centésimos. Fazendo a leitura, pronto, ele já identificou, porque já foi dividido em 10 partes. Então, se ele foi dividido em 10 partes, cada um desse aqui, eu vou contar como, no caso, 1, 2, 3, vai ser 2,3. E como é que precisaria a minha reta estar dividida para poder ser 2,03? Então, cada pedacinho desse aqui, ó, eu vou ter que dividir em 10, e 10, e 10. Ele precisa saber que o 2,03 está aqui, olha, entre o 2,0 e o 2,1. Sabendo disso, ele já vai conseguir responder corretamente. Conte as casas decimais. Então, não vou para a casa centesimal, eu vou para a casa decimal. Esse será o número colocado após a vírgula. Nesse caso aqui, o número 3. Faltou só responder, mas tudo bem. E como é que eu posso trabalhar com ludicidade com o meu aluno os números decimais, as frações decimais? Eu trouxe aqui algumas sugestões, mas outras atividades que a gente já trabalhou em outras formações, como a trilha, a problemateca, umas outras atividades que a gente já fez, a gente também pode trazer para trabalhar com os números decimais. Mas eu trouxe outras. Eu trouxe o bingo, o jogo do bingo decimal, que eu posso fazer de duas formas: sortear e falar a fração, ou falar o número decimal e ele tentar localizar, ou eu posso sortear uma fração, coloco no quadro e mostro para ele, e ele vai ter que localizar na cartela dele como seria a representação daquela fração em número decimal. Posso fazer o contrário, sorteio o número decimal, ele vai atrás da fração em número decimal na cartela dele. Então, são variações do jogo do bingo que a gente pode fazer com o nosso aluno e ganhando chocolate, e com certeza todo mundo vai topar brincar no final. A gente também pode fazer uma caça ao tesouro. Como a gente pode fazer? Esconda cartões com números decimais ao redor da sala de aula ou do pátio da escola. Divida as turmas em duplas ou equipes e dê a cada equipe uma lista de pistas para encontrar os cartões. A gente pode espalhar cartões com números decimais pela sala, não precisa nem esconder. Basta espalhar e dar as pistas para cada dupla, para cada equipe, para eles tentarem identificar qual é aquele número decimal e pegar, por exemplo. Quem pegar mais rápido, quem pegar a maior quantidade de fichas, pode vencer. Mas também posso esconder para eles irem atrás, por exemplo. Esse número decimal tem algarismo 7 na parte dos décimos e 2 na parte das unidades. Então, a princípio, ele vai querer dizer que é 7,2, por exemplo. Mas, no caso, ele precisa ler e entender. Se é 2 na parte das unidades, então vai ser 2,7. 2 inteiros e 7 décimos. Então, ele já vai pensar como é que ele vai responder. Tem que desafiar nossos alunos para eles conseguirem pensar e não também dar tanta facilidade.
Encontre o número decimal que é maior que 0,3 e menor do que 0,5. Então, ele vai ter que procurar que número decimal é maior do que 0,3 ou 0,5. Procure por o número decimal, que é metade de um inteiro. Então, ele vai procurar pelo 0,5, por exemplo. Mas eu também posso colocar outros desafios, falando sobre altura, falando sobre peso, para eles tentarem identificar ali qual vai ser o número decimal que corresponde àquela pista que eu estou dando. Uma outra atividade é o jogo da memória, que a gente pode construir junto com os nossos alunos, com tampinhas, com cartões, com caixinhas de fósforos, e onde cada dupla de aluno vai ficar responsável por produzir um par de número decimal com a fração de potência de base 10, ou seja, com a fração decimal. Então, eles vão produzir, cada um vai fazer o seu, vai colocar dentro da caixinha, e depois eles podem brincar de jogo da memória tranquilamente. Uma outra atividade também é o quebra-cabeça para a gente conseguir com que nosso aluno organize os números decimais de ordem crescente, de ordem decrescente. A gente pode começar com um pouco mais fácil, colocando as partes inteiras diferentes para eles organizarem na ordem crescente. Ou eu posso dificultar um pouquinho para o meu aluno, coloco a parte inteira e ele vai ter que olhar a parte decimal daquele número para ele organizar na ordem crescente. Eu coloquei aqui, no caso, as duas organizadas em ordem crescente. Então, ele vai aí começar a identificar que 0,7 é menor do que 4,0,7 é menor do que 4,2, ou seja, 4 inteiros e 7 centésimos é menor do que 4 inteiros e 2 décimos. Então, ele já vai começar a se familiarizar com essas nomenclaturas, com essas quantidades, com esses valores, quanto vale, quem é maior, quem é menor, e ele começa a organizar isso de uma forma de brincadeira que vai criar um aprendizado significativo para ele. E, para finalizar, esse aqui pode ser que tenha um trabalho maior, mas é uma atividade que vale muito a pena. No caso, aí está uma reta com números inteiros, mas se eu colocar aí uma vírgula em cada númerozinho desse aí, eu vou ter uma reta numérica gigante e eu vou fazer com que os meus alunos localizem na reta. Coloque a saia no número decimal, aí diz o número decimal, então eles vão andando casas. Como eu disse, pode fazer também de forma de trilha. Então, quando eles começam a se locomover na reta numérica, nossa, eu tive uma reta numérica gigante, se eles começam a se locomover naquela reta, eles também vão entender quem é que está maior, quem é que é menor, quanto é que vale cada número daquele da reta numérica. E assim, uma frase para a gente finalizar: o valor da teoria se revela no momento em que ela é transformada em prática. De outra maneira, a teoria não passará de tal, pois não poderá ser legitimada na prática educativa. Ou seja, não adianta a gente ter as teorias, saber o que tem que fazer, mas que se a gente não levar toda essa teoria para lá, para a nossa sala de aula, ela não vai ter nenhum valor, ela não vai fazer efeito nenhum na nossa prática educativa. Então, assim, eu desafio vocês, convido vocês a trabalharem de forma lúdica com os nossos alunos, levar essas atividades para os nossos alunos na sala de aula, e a gente vai ver que o desempenho deles, o envolvimento deles nas aulas, que é o nosso maior desafio também no dia a dia, tenho certeza que vai ficar muito mais atrativo. E agradeço a todos pela presença aqui hoje. E quem quiser conversar, tem meu e-mail, telefone, no Instagram. A gente pode conversar aqui também. Quem trabalhou já com números decimais, que eu vi que teve professor que fez problemazinha com números decimais, colocando, eu vi hoje no grupo do nosso WhatsApp, colocando, deixa eu parar de apresentar, pedindo para eles fazerem problemas utilizando os números decimais. Eu não lembro quem foi o professor que eu vi muito rapidamente, mas já são atividades que a gente pode levar para a nossa sala de aula para a gente trabalhar com os nossos alunos. Ok? Opa, aqui acabou. Aline, parabéns, foi ótimo. Acho que os professores entenderam, assim, muito como mostrar para as crianças de outra forma, né? Que a nossa intenção aqui é ampliar o nosso repertório de possibilidades de exploração das habilidades e dos conteúdos. Nós tivemos bastante professores, assim, 43 professores aqui o tempo inteiro. E foi muito boa, Aline, parabéns. A gente agradece muito a presença de vocês aqui.
Tem uma professora que escreveu para você alguns elogios, aqui também. Alguém falando que foi a primeira vez que participou, professora Aline Lima, que gostou. Oh, que bom. Tem uma professora que falou que também pode ser explorada as 4 operações. Eu vi aqui, não estou achando o comentário agora, mas... Eu não coloquei as 4 operações agora, para não ficar uma formação muito grande, não passar do nosso tempo. Mas a gente começa dando essa introdução, para depois a gente colocar as operações com os alunos. A gente pode fazer, então, também as operações de forma lúdica, fazer um caça-tesouro com as operações. Eu acho que fica bem bacana também. Vários outros elogios aqui, dizendo que elas gostam do Guilherme, mas elas estão bem conosco. Que bom elogio, gostoso. Ai, gente, obrigada. A gente faz tudo com muito carinho, né, Maria? Assim, para a gente trazer atividades diferenciadas, para a gente trazer também um pouquinho do conteúdo, que a gente sabe que nem sempre é tão simples para a gente, no nosso dia a dia, trabalhar com os nossos alunos, que a gente sabe responder, mas, às vezes, para passar para os nossos alunos, nem sempre é tão simples quanto se parece. Então, a gente está aqui, agradeço a presença de vocês todos. Quem quiser falar um pouquinho sobre uma experiência que teve em sala de aula, pode ficar à vontade. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acredito que não. Então, só vamos agradecer, né? Obrigada, gente. Foi muito gostoso fazer essa aula. Essa formaçãozinha foi bem bacana. E nós vamos relembrando, né, Aline, algumas nomenclaturas. Próxima terça também, relembrando, próxima terça tem nossa última formação do semestre. Sim, aguardamos vocês aqui, dia 27, vamos finalizar. Não tem uma banda de forró, mas tem a Aline e Maria aqui. É uma dupla, né, Maria? Quase uma dupla sertaneja, uma dupla. Comemorando São Pedro, hein? Comemorando São Pedro. Qualquer coincidência no nome, né, Patrícia? Agradecer também as nossas colegas, a nossa coordenadora aqui presente. Obrigada. Boa noite, eu estava aqui atenta, acompanhando e vários elogios, e para a dupla, o tempo todo aqui. Parabéns para a dupla, parabéns, Aline, foi muito boa a sua explanação, viu? Obrigada. Eu estava aqui, aprendi mais um pouquinho com vocês. Sim, obrigada. Revisitamos os conhecimentos, né, Patrícia? Sim. Prontinho, obrigada, gente. Acho que já dá para parar, né, Rose? Pode ir para a gravação. Temos coordenadores, né, vários professores aqui também, e ficamos felizes, né, assim, nós temos já um público fiel às terças-feiras. Tem gente chegando, aos pouquinhos vão chegando, né, Maria? Exatamente, Aline, eu acho que no segundo semestre eles já vão estar aí sabendo, né, que nós estamos aqui toda terça-feira, das 19h15 às 20h15, sempre com uma habilidade da matriz do SAEB que nossos alunos precisam melhorar para poder explorar um pouquinho mais. Então, agradeço